Olá, como vocês estão? Para quem não me conhece, sou Viviane e juntamente com o professor Mike nós traremos a vocês conteúdos de cidadania. O título desta nossa primeira aula desse ano de 2021, ou então, se formos seguir a nossa sequência da nossa trajetória online de nosso canal no YouTube, o CDSP Biase, essa é a aula de número 33 e ela tem como título Fevereiro Roxo e Laranja e a Cidadania. Vocês já perceberam que os meses do nosso calendário possuem cores específicas? Pois é, são campanhas de saúde que envolvem cores dos meses, por exemplo, as mais conhecidas com maior engajamento, Outubro Rosa, Novembro Azul, e que são, respectivamente, preventivos ao câncer de mama e ao câncer de próstata. Não existe um calendário oficial estabelecido sobre a cor de cada mês. Assim, associações médicas, quando reunidas, elas podem determinar a cor para um mês e aí auxilia na conscientização que envolve engajamento da mídia, das empresas, das clínicas, hospitais. A gente está falando também da indústria farmacêutica, das organizações não governamentais, de instituições públicas, instituições privadas e o nosso engajamento, o nosso compartilhar informações saudáveis e que informação é saúde, a gente tem sempre que lembrar disso. Então, nós vamos conhecer especificamente desse mês aqui de fevereiro, mas vamos lembrar que nós iniciamos o ano com janeiro. Janeiro é a temática que seria janeiro branco, é um alerta sobre a saúde mental. Em tempos normais, o que dirá em tempos de pandemia? Então, cuidar do corpo é excelente, é importante, mas da mente também. Então, a gente cuida da alimentação, a gente procura fazer exercícios, ter essa atividade física, mas a gente cuidar também dos pensamentos, da respiração, de buscar em alguns momentos do dia também. Cada um vai encontrar uma forma, se é através da meditação, colocando uma música mais que possa relaxar, ou então ou lendo um livro, mas em algum momento você pensar que nós não somos somente o corpo, mas nós também somos mente. Então, ambos têm que estar saudáveis. E fevereiro ele é conhecido como fevereiro roxo e laranja por quê? Roxo é o mês da conscientização das doenças autoimunes, que seria lúpus, fibromialgia e também o mal de Alzheimer. E laranja pela conscientização da leucemia. Os demais meses nós vamos conhecendo no nosso calendário no decorrer desse nosso semestre, tá bom? E aí vocês vão perceber também que algumas cores elas se repetem. Pessoal, como eu falei, informação é saúde e ela permite também a abertura para os debates, para trocas de experiências de pessoas que superaram essas doenças em questão. É muito importante. Isso tudo envolve nós sermos cidadãos. E aí, o que remete à nossa questão essencial? O que é cidadania? A gente fala para vocês, então nós vamos trazer conteúdos de cidadania, hoje é o nosso encontro com cidadania, mas e aí? O que essa palavra vem em mente quando a gente menciona? Apesar de ser um conceito amplamente falado, divulgado por muitas vezes, ele é mal compreendido também. Ele está na agenda, na temática principal da agenda internacional e temática central dos países, em especial das democracias. Mas e aí? O que ele é para nós no dia a dia? Então, se a gente for pensar, vamos para onde tudo começou, vamos na origem, porque é daí que nós perceberemos que já tínhamos algo a questionar. A palavra cidadão ela vem do latim esse civitas, que seria cidade. Vocês já ouviram falar do filósofo Aristóteles? A gente está falando do século V. Então, ele já dizia que um homem sem cidade, ou seja, sem cidadania, ele não é propriamente um homem, mas ele é como se fosse um animal. Então, isso já remonta à nossa antiguidade e na civilização grega já tinha essa ideia de que simbolizava, né, digamos assim, a liberdade, igualdade e virtudes que até hoje está associado. Ou então quando a gente fala cidadão, um homem de bem. Mas isso tudo acaba levando também para outras interpretações.
Então, assim, se a gente for pensar, tem como princípio a posição deste indivíduo numa sociedade politicamente articulada, né? Um país. Mas tem um porém. Quem era considerado cidadão? Se a gente for ver, a cidadania ela já nasceu excluindo. Porque, de novo, a pergunta: quem era cidadão? Um pequeno número de homens, excluindo aqueles que viviam do trabalho, as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Aqui é só um panorama para a gente entender, refletir sobre isso, porque de lá para cá isso foi historicamente muita luta. Muita luta para que de fato a cidadania ela fosse abrangendo todas as pessoas, né? Então aí a gente pensa, então cidadania é direito a ter direitos? Também, mas é muito mais que isso. A cidadania ela pressupõe direitos e deveres, e ela só é plena se for dotada de direito civil, direito político e social. O civil, então, a gente está falando de direito à vida, direito à liberdade, à propriedade e à igualdade. O direito político, na verdade, é o de o votar e ser votado, de você participar da sua sociedade. Mas ambos não garantem essa cidadania plena sem os direitos sociais, né? Então, quando a gente fala em direitos sociais, a gente já está abrangendo o que seria a saúde, o direito à educação, o direito a um trabalho, o direito a uma velhice segura. Então, o que a gente tem logo o que seria em mente, que cidadania ela não é um conceito fechado em si, não é um conceito paralisado, né? Ela muda o seu conceito e a sua aplicabilidade em cada país e ela vai ganhando cada vez mais espaço nas democracias, isso com certeza. Então, ser cidadão é fazer parte de um todo maior, é ter os direitos garantidos pelo Estado, com o qual nós também temos deveres. Se a gente for parar para pensar, cidadania é você não ser invisível. E por isso, quando a gente fala em cidadania, nós também já vem em mente a questão da inclusão e da exclusão. Por isso que eu mencionei ali a origem, que ela nasceu de certa forma já excluindo. E a partir daí, historicamente, com tantas lutas, nós fomos ampliando esse conceito de cidadania. Então quer dizer, é o meu direito de ir, de vir, é o meu direito de existir, mas nem sempre significou igualdade. Se a gente for parar para pensar com a nossa história do nosso país, com a abolição da escravatura, ganharam a liberdade, um dos pontos da cidadania, mas a igualdade não veio junto. Então, tudo isso através dessas lutas e a gente vai conseguindo cada vez mais trazer a cidadania para essa existência. Por isso, a gente pode pensar por isso que eu digo que cidadania ela é existir. Cidadania é não ser invisível. Cidadania é você ter voz. Hoje em dia, a gente vai falar de cidadania planetária, de empresa cidadã, cidadania digital, que é o nosso acesso à tecnologia da informação, mas ainda, como a gente viu com a pandemia, os cursos online, tudo resolvendo por aplicativo, e o seu celular sendo esse microcosmo que seria do nosso mundo. A gente tem acesso ali a tudo. Portanto, desde o instante que eu acordo até tudo que desenvolve nisso se refere sim à cidadania. Onde eu consigo, seja, vamos supor, um emprego, uma ocupação. Se em algum momento dessa situação falta o respeito da minha parte ou de algum outro colega, é onde a cidadania também está falhando. Cada um de nós trazemos em si essa semente e esse germe de cidadania. Então, às vezes a gente se pergunta, porque às vezes a gente entende, vamos supor, melhora um conceito quando a gente coloca o polo negativo, o inverso. O que seria viver sem cidadania? É o mesmo quando a gente valoriza mais a saúde quando passamos por alguma doença. Nós valorizamos mais a luz quando numa falta dela. E é assim. Portanto, vamos ter voz, mas uma voz de respeito, uma voz de tolerância, uma voz de diversidade cultural. E aí, no decorrer desse semestre, nós vamos conversando e todas essas ramificações e assuntos e temas complementares relacionados à cidadania.
seja através do meu convívio, seja na minha empregabilidade, mas a gente vai percebendo que cidadania é um conceito em construção e ela é feita coletivamente. E aí, finalizando, lembrando que nós temos o nosso canal do YouTube, o Biase CEDESP. Lembrando sempre que quem não se inscreveu, por favor, faça, porque ali tem um celeiro de aulas desde o ano passado. É um momento onde cada um de vocês pode ter acesso às aulas dos demais cursos e isso nos enriquece como pessoa e como profissional. E lembrando também o manual em Libras, né, a língua brasileira de sinais, e que é chamado de datilologia, que no ano passado, no semestre passado, a gente conversou bastante sobre isso. Fiquem bem, bom final de semana.